Olá pessoal, vamos aqui continuar nosso estudo. Hoje nós iremos apresentar algumas concepções sobre laboratório de ensino de matemática. Em outras palavras, nós vamos tentar entender o que é um laboratório de ensino de matemática, né? Então vamos lá, nossa segunda aula, vamos dar andamento. Quem está com as atividades atrasadas, vamos colocar as atividades em dias, né? Então, o que é que a gente entende por laboratório de ensino de matemática? Quando a gente fala o termo laboratório, normalmente vem ideia o quê? Uma sala grande, com bancadas, né? Alguns instrumentos didáticos, né? No caso de um laboratório de biologia, o cara imagina logo um microscópio, né? Laboratório de química, aqueles vidros para fazer ensaios químicos, né? No laboratório de ensino de matemática, você imagina essa bancada cheia de material didático, né? Um quadro, né? De carteiras, e assim segue. Então, essa é a primeira concepção que a gente tem de laboratório de ensino de matemática, um espaço amplo, com carteiras, quadros, cheio de material didático, né? Então, essa é a concepção inicial que a gente tem. Mas será que um laboratório é apenas isso? Nós vamos abordar várias concepções hoje e vamos mostrar para vocês que o laboratório é além disso, né? Não é apenas um espaço bem amplo com bancada cheia de materiais, computadores. Isso não é suficiente para caracterizar um laboratório para o ensino de matemática, né? Então, a gente também tem um laboratório, é muito comum encontrarmos nas escolas públicas, principalmente nas escolas estaduais e municipais, o laboratório como lugar para guardar materiais. Você está lá o espaço, ou um armário, né? Dentro de uma sala, um armário cheio de material didático de matemática. Então, esse espaço para guardar materiais é muito comum. Olha só o que Lorenzato, um dos principais autores sobre o laboratório de ensino de matemática, ele diz para a gente. Ele diz o seguinte, que inicialmente, o laboratório, pode ser um local para guardar materiais, tornando acessível para aulas. Isso não é nenhum pecado, não, você ter esse espaço. Diz. Nada impede que esse material, esse laboratório aconteça numa forma móvel, né? É muito comum, um laboratório móvel, com rodinhas, ele vai para um lado, vai para o outro, ou numa maleta, tem? Bota num coisa. Então, mas ele continua sendo um laboratório apenas para se guardar materiais. E será, pessoal, que dentro dessa concepção que o Rodrigues traz para a gente aí na página 60, no trabalho dele, será que o laboratório como um local para guardar materiais, ele é um espaço bem aproveitado? Eu acredito que não, né? Acredito que um laboratório de ensino de matemática possa ser algo maior do que isso, né? Então vamos ver mais concepções, né? Rodrigues ele diz o seguinte ainda: fica implícito a ideia de que aulas não ocorrerão nesse espaço físico desse laboratório, estando apenas restrito ao apoio e suporte por meio de materiais manipuláveis para as atividades experimentais que serão desenvolvidas pelo professor fora desse ambiente. Quando você tem um laboratório com essa concepção, uma coisa que não pode acontecer é a aula. Afinal, você vai chegar, dificilmente esse material, esse espaço vai estar limpo, vai estar organizado, né? Então, para ter aula é muito difícil, né? Então, uma dos aspectos negativos de você ter um laboratório apenas como um ambiente fechado lá para guardar materiais seria esse. Índice Passos diz ainda o seguinte, que o laboratório de ensino de não pode ficar restrito a apenas um lugar ao processo. Ele deve ter atitude, deve incluir atitude. Então, o laboratório de ensino de matemática, ele não pode ficar restrito só a esse espaço, né? Tem que ser algo maior, mais forte, né? E o laboratório de ensino como sala de aula? Ora, é muito comum a gente ter o laboratório, segundo Lorenzato, para o ensino ser utilizado regularmente por professor, não para dar aula apenas. Mas a gente pode realizar o laboratório para outras coisas também. Pode ser um espaço onde os alunos vão se encontrar para tirar dúvidas com algum monitor, com o próprio professor. Pode ser um espaço onde seja realizada exposições de materiais, seja realizada Olimpíadas, seja feita avaliações, gincanas de matemática, entre outros, clube de matemática. Então, é um espaço que pode ser mais amplo, né?
E é óbvio, ele também pode ser utilizado como um local onde possa ter aula, né? Então, a utilização do laboratório de ensino pode vincular facilmente a teoria de matemática com aspectos práticos, com materiais que mostram na praticidade o que a teoria mostra, né? Aquela teoria apresenta. E isso pode ser aproximar o aluno a uma realidade prática. O aluno percebe a matemática mais facilmente e automaticamente ele vai ganhando mais força para poder traduzir fenômenos físicos, fenômenos do dia a dia explicados pela matemática, né? Isso é uma visão de Andrade, né? Então, ainda tem o seguinte, Schiffer diz o seguinte, que não adianta a gente colocar na escola o vídeo, a televisão, o computador, ou mesmo o laboratório de ensino. Devemos, com a presença desses recursos, fazer uma reflexão para a ação escolar. Então, tu chega na escola, coloca isso aí e simplesmente fica lá só um objeto parado. É muito comum a gente ver nas escolas públicas o que? Laboratório de informática que ele não serve para nada, fica lá só fechado, travado, dificilmente uma pessoa tem acesso. Qual é a consequência? Aqueles computadores estão passando o tempo e estão ficando obsoletos, mesmo sem ninguém usar. Porque tecnologia é assim, passa o tempo, vai aparecendo outra e substituindo. Então, dentro desse sentido, é importante que a gente veja essa concepção. Não é só apenas você estar utilizando o laboratório como um ambiente, como um espaço só para ter aulas ou como um local para guardar materiais. Tem que ser algo maior. Então, a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso, né? E aí tem outro tipo de laboratório de ensino de matemática. Aqueles laboratórios que a gente utiliza para fazer ensaios com o uso de materiais. O cara explica o teorema de Pitágoras, aí leva um material didático, o aluno vê aquele material didático e manipula para entender que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então, existe esse tipo de laboratório também. Olha só o que a gente tem para mostrar sobre isso. Esse tipo de laboratório ele é muito comum para a gente fazer experimentos, né? O que é que esse laboratório tem em comum? Ele apresenta um texto guia, orientando o aluno para fazer todo o ensaio e não fugir daquela concepção, né? De si passando apenas a atuar como um orientador. E eu acredito que um laboratório tem que ser mais do que isso aí. Não pode ficar apenas restrito a isso. E essa é a concepção que Benini traz, né? E aí, para mim, eu acho fundamental o laboratório como ambiente para o ensino. Então, eu acho que o laboratório de matemática tem que ser um ambiente propício, né? Rodrigues, ele coloca o seguinte, esse tipo de laboratório tem como meta central a realização de atividades de ensino, com ênfase na vivência dos processos que auxiliam a construção do conhecimento. Ou seja, tu está com um espaço que é um ambiente propício ao ensino de matemática, que vai enriquecer o aluno na matemática. Então, isso para mim é que é o satisfatório. Tem? Essa sala ambiente, segundo Lorenzato, ela é estruturada, organizada para planejar e fazer acontecer o pensar, o que não acontece atualmente nas nossas escolas. Normalmente as escolas ensinam a fazer contas e não ensinam o cidadão a pensar matemática. Então, o que é que acontece? Tanto o aluno como o professor não são estimulados a questionar, conjecturar, procurar, experimentar em si, tentar aprender a aprender. Então, o laboratório de matemática tem que ser fundamentado nesse sentido, um espaço que seja fundamentado para ensinar o aluno a aprender, ele buscar o conhecimento. O laboratório de ensino de matemática é um lugar onde ocorrem atitudes positivas em relação ao conhecimento, onde o aluno se sente confiante e capaz de aprender. É um local onde a gente tem a concepção, a compreensão, onde busca procedimentos e habilidades, onde também surge o espírito de investigação, onde o aluno vai ter autonomia para buscar o aprender. Então, nesse sentido, a gente vai finalizando o quê? Que, por mais que a gente utilize material didático de última categoria, por mais que se utilize qualquer instrumento como auxiliador no processo de ensino, o que acontece?
ele não passa de um instrumento. Então, não adianta eu ter essa coisa, ele só é um instrumento. Então, a gente tem que ter uma mudança de atitude, principalmente em quem está querendo aprender. Quem está querendo aprender tem que focar nesse sentido, que ele precisa aprender. É importante que a gente está querendo colocar aqui, que vocês também tenham em mente o seguinte, que nós não estamos querendo dizer que o laboratório de ensino de matemática dentro dessa disciplina é o único instrumento capaz de fazer o aprendizado de matemática por meio de material didático. Ninguém quer dizer isso. É apenas uma ferramenta a mais para a gente fortalecer a ideia de que usar materiais favorece o processo de ensino-aprendizagem. Então, dentro dessa concepção, a gente acredita que laboratório de matemática tem que ser um ambiente propício, em que vai estimular principalmente o aluno a instigar o seu pensamento, a ansiedade por aprender. Então, aí a gente utilizou algumas referências, né? Que são as referências. De já eu agradeço a vocês por esse momento, né? E vamos fazer nossas atividades, não deixar o material atrasar, pessoal, porque estamos sempre brigando. Obrigado, e até uma próxima, ok?